A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o pastor Adriano. Estamos aqui novamente para comentar a nossa escola bíblica dominical, classe dos adultos. Já estamos na lição de número 12. O Senhor tem falado poderosamente conosco, tem nos esclarecido a sua palavra. E durante esse trimestre, eu tenho certeza que tem sido um trimestre de muita edificação, crescimento na graça e no conhecimento. Estamos chegando hoje na lição de número 12, que vai falar sobre o reinado de Josias. Lembrando o nosso trimestre, nós estamos falando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade do seu povo. Você que está nos ouvindo, não deixe de pegar a sua caneta, o seu papel, de posse da sua revista e vamos aprender juntos a palavra de Deus. Lembrando que os vídeos anteriores estão na nossa playlist, depois você vai lá, confere as outras lições que foram ali gravadas para você ficar inteirado a todo o assunto a qual estamos comentando aqui na nossa escola bíblica dominical. Na lição anterior, nós falamos sobre o reinado de Ezequias. Ezequias foi um rei reformista que conquistou muitas batalhas, nos ensinou muito na lição de número 11. A Bíblia, ela nos ensina que após a morte de Ezequias, o seu filho Manassés, ele começa a reinar. E ele reina por 55 anos em Judá. E a Bíblia vai dizer que ele faz o que era mal aos olhos do Senhor. Mas ele foi um rei muito mal mesmo aos olhos do Senhor. Fez com que o Senhor viesse a ficar com muita tristeza ao ver o seu povo praticando todos aqueles atos pecaminosos a qual estavam assim desagradando ao Senhor. Com a sua morte, a Bíblia vai dizer que então seu filho Amon, ele agora começa a reinar. E ele também é um rei que faz o que era mal aos olhos do Senhor. Esse rei agora ele vai reinar durante 2 anos. E chega então, com a sua morte, o rei Josias, ele começa a reinar. Então em Judá, com 8 anos de idade, e ele reina 31 anos em Judá. E a Bíblia ela vai nos dizer que então esse rei Josias ele vai fazer o que era bom aos olhos do Senhor. Com apenas 8 anos do seu reinado, ele pôs no seu coração em estar buscando ao Senhor. E a Bíblia ela vai dizer que no 10º ano do seu reinado, ele vai sair por Jerusalém, por Judá, por Manassés, por Efraim, por as cidades que estavam ali, e vai trazer uma santificação, uma purificação em todas as cidades, quebrando assim os altares, quebrando os ídolos, assim trazendo assim, tirando tudo aquilo que desagradava ao Senhor. E no seu 18º ano de reinado, a Bíblia vai dizer que ele chama então o escrivão Cefá, junto com a sua equipe, eles chamam ali o sumo sacerdote Ilquias e eles começam a fazer uma reforma no templo. Quando eles iniciam então aquela reforma no templo, a Bíblia vai dizer que o sumo sacerdote, ele encontra a lei do Senhor que estava perdida ali dentro do templo. Ele pega aquela lei, entrega ali para o escrivão, que entrega para o rei Josias. E quando o rei Josias lê a lei do Senhor, a palavra de Deus fala que ele rasga as suas vestes como um sinal de humilhação, demonstrando ali que ele estava fazendo completamente errado ao que o Senhor queria. Essa atitude fez com que toda a sua nação agora ouvisse aquela palavra, arrependesse do seu pecado, viesse assim então um grande avivamento através da palavra de Deus para aquela nação e ele pôde então ter um reinado assim favorável, um reinado bom aos olhos do Senhor, um reinado próspero, aonde ele não sofreu dano com os seus inimigos, a sua cidade não foi invadida, mas o Senhor, por causa da sinceridade dele, do amor que ele tinha para com o Senhor,
porque a Bíblia vai dizer que ele se converteu. O rei Josias, ele se converteu de toda a sua alma, de todo o seu coração e de todas as suas forças assim ao Senhor. É dentro deste tema, falando aí do reinado de Josias, é que nós vamos estar aprendendo assim a lição de número 12 da nossa escola bíblica dominical. Vem comigo! Então hoje na lição de número 12, ela tem por título O Reinado de Josias. A data dela é 19 de setembro de 2021. Esta data é especial, meus irmãos. Hoje é comemorado o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Nós somos eternos alunos da Escola Bíblica Dominical. Esta que é a maior escola do planeta. Nós nunca vamos formar nessa escola. Sempre vamos estar aprendendo a cada trimestre, crescendo a cada trimestre, e assim nós vamos ser sempre alunos desta escola, aprendendo a cada dia mais a palavra do Senhor. Esta que é a maior escola teológica do planeta. Então hoje o reinado de Josias. O nosso texto áureo está registrado em 2 Reis, capítulo 22 e o versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Zafã e ele leu. Olha que interessante. Nós falamos aqui no começo, na introdução, que depois de Ezequias veio Manassés, reinou 55 anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Depois de Manassés, a Bíblia ela vai dizer que veio então Amon e reinou 2 anos, fazendo assim também o que era mal aos olhos do Senhor. E agora vem Josias reinando e fazendo assim o que era bom aos olhos do Senhor. Só que este homem, Ilquias, o sumo sacerdote, ele tinha por obrigação de ler, interpretar, ensinar toda a nação a lei do Senhor, a palavra do Senhor. E este homem que era o responsável por esta palavra, a Bíblia vai dizer que ele nem sabia onde ela estava perdida. A palavra de Deus, a lei do Senhor, ela estava ali perdida dentro da casa do Senhor. A palavra de Deus, ela vai nos exortar com muitos versículos, muitas referências sobre o que vai acontecer conosco quando nós apartamos desta lei, quando nós deixamos de seguir essa lei, quando nós não lemos a lei do Senhor, não praticamos a lei do Senhor. É por isso que o povo ele vai se corromper. É por isso que muitas das vezes nós vamos nos afastando do Senhor, porque a palavra de Deus ela é o nosso alimento, o nosso pão para a nossa alma, que nós precisamos alimentar dele todos os dias da nossa vida. Assim como o seu corpo, ele precisa do alimento físico, que você vai ali pela manhã, toma café, almoça, toma um café da tarde e janta. É necessário para o seu corpo ter essas alimentações, para você ter energia, ficar de pé. A nossa alma, o nosso espírito, também vai necessitar de alimento. E este alimento que vai fazer com que nós venhamos ficar forte, fortalecido, fortificado, é este pão, é a palavra do Senhor. Nós não podemos cometer esta falha, a qual a palavra do Senhor, ela vai se perder dentro da nossa casa. Muitas das vezes você tem aí o livro, a Bíblia, você tem ela impressa, você tem ela no celular, você tem ela no seu computador, acesso a qualquer lugar que você tiver, só que ela está perdida. Está faltando um posicionamento seu, meu, nosso, de ir buscar esta palavra, de nos relacionar com Deus através dessa palavra, de conhecer a Deus através da palavra. A Bíblia, ela vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E quando nós apartamos desta lei, nós tendenciamos então
a fazer tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Mas quando nós buscamos a lei para nós, tentando aplicar ela na nossa vida, porque a palavra de Deus ela nos confronta, ela vai nos confrontar e nós vamos melhorando a cada dia a nossa conduta, o nosso comportamento através deste contato, deste alimento, desta leitura que a palavra de Deus ela faz em nós. Verdade prática. Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria, que se perpetua através de gerações. Leitura bíblica em classe. Ela se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 22, versículo 3 ao 5 e o versículo 8, capítulo 23, versículo 2 ao 5, versículo 21, 22 e 25. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que dei na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez um concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração, com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes de segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para os bosques e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal para o sol e a lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. O objetivo geral desta lição é pontuar o avivamento gerado por Josias. Os objetivos específicos são 3. O primeiro é evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei. O segundo é destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos. E o terceiro é identificar o retorno da celebração da Páscoa. Vamos para o nosso comentário desta lição
maravilhosa. Se já tem sido bênção para você, se esta lição já tem falado ao seu coração, deixe o seu like, marque os sininhos de notificações, se inscreva aí no nosso canal para toda semana estar aí recebendo as aulas que vamos estar assim gravando semanalmente. E não deixe de encaminhar para os seus amigos, familiares este vídeo, porque assim como ele está falando com você, ele vai falar também com aquele a quem você estará encaminhando. Vamos para a nossa introdução. Na nossa introdução, ele vai nos dizer aqui que o rei Josias, ele foi o último rei bom, o último rei justo que teve ali em Judá. Nesta época, Israel já havia sido levado cativos. Na época que Ezequias estava reinando, no seu 3º ano do reinado de Ezequias, o rei da Síria, então, ele leva cativo Oséias e toda aquela nação do norte. Então, Josias, ele foi o último rei bom que teve ali, então, em Judá. E a palavra do Senhor, ela vai dizer que nunca houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o seu coração. Olha que interessante. O Senhor é aquele que nós não conseguimos enganar. Eu consigo enganar aquela pessoa que está do meu lado, eu consigo enganar muitas pessoas, mas o Senhor não. O Senhor é aquele que nós não conseguimos enganar. Ele vai dizer com Jeremias assim, ó, Jeremias, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você lembra quando Samuel foi ungir rei ali na casa de Jessé? Samuel estava olhando ali com os olhos e de repente ele queria ungir alguém que ele achava que poderia ser quem Deus havia escolhido. De repente Deus chama Samuel no particular e fala, Samuel, eu não olho como o homem vê. O homem olha com os olhos, ele vê o exterior, mas eu não, eu olho o que está por dentro. Eu vejo assim o coração. E este rei Josias, então, foi um rei que agradou muito ao Senhor, porque ele realmente, ele se converteu de todo o seu coração. E nunca houve um rei como esse, por causa dessa atitude que ele teve de estar assim se convertendo a Deus de verdade e tendo assim uma transformação e uma mudança na sua vida. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. E ao saber do livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reinado o maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Então, ao se converter de todo o seu coração, ele então começa a fazer uma purificação ali em todas as cidades que ali estavam, todas as cidades fortes, todas as terras ali que estavam ao redor de Judá, de Jerusalém, ele começa ali a purificar. E ao saber então da lei, ao tomar conhecimento a palavra de Deus, ele então faz ali o maior avivamento, um grande avivamento que foi realizado através da palavra. O nosso tópico 1 nos diz assim, Josias repara o templo. A parte 1, achei o livro da lei no templo do Senhor. A Bíblia então vai dizer que Josias, no 12º ano do seu reinado, ele vai chamar o seu escrivão, Zafã, e vai dar ali algumas orientações para ele, para que fosse assim realizada uma grande reforma ali no templo, porque havia ali uma necessidade de estar reformando ali a casa do Senhor.
E ele, sendo um homem zeloso que havia se convertido, ele queria sim, com essa atitude, mais uma vez estar agradando ao Senhor. E ao iniciar ali a reforma do templo, a Bíblia vai dizer então que o sumo sacerdote, ele vai encontrar a lei do Senhor que estava ali perdida dentro do templo. Por este relato, percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus por quem deveria zelar, não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas neles. Então este homem, o sumo sacerdote Ilquias, que era o responsável não somente por zelar, mas também por ensinar para que fosse cumprido ali a lei do Senhor, os ensinamentos do Senhor, ele demonstra sim que ele estava acomodado naquela que era a sua função. E por não estar assim tendo este ensinamento ali na casa do Senhor, o povo então ele veio a se corromper por falta do conhecimento. Porque a Bíblia, ela nos confronta com o nosso pecado. A palavra de Deus, ela vai nos confrontar. Todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, todas as vezes que você lê a palavra de Deus, ela vai te confrontar com o seu pecado. Ela vai te confrontar com o seu erro. E quando eu paro de ler então a palavra do Senhor, eu deixo assim então de ser confrontado com o meu pecado e começo a praticá-lo de uma forma que para mim isso não está mais me fazendo mal. É por isso que a Bíblia, ela é um livro maravilhoso e grandioso, porque ela fala conosco, nós somos transformados através dela, e Paulo vai dizer que a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é este poder, porque é somente ela que vai trazer essa transformação na nossa vida. E nós vamos observar então que por negligenciar assim a lei do Senhor, a palavra do Senhor, consequentemente vários reis, que esteve ali diante de Judá, diante de Israel, eles negligenciando a palavra tiveram assim um reinado que desagradava ao Senhor, porque as suas práticas, os seus atos foram então diferente daquilo a qual o Senhor ele estava assim ensinando para que o povo viesse a ser próspero e abençoado. Então a Bíblia ela vai dizer lá em Romanos capítulo 3, versículo 20, que pela lei vem o conhecimento do pecado. Então através da palavra de Deus é que nós vamos conhecer aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que agrada e aquilo que desagrada ao Senhor. Quando Deus levantou ali Josué para estar liderando agora aquela grande nação para entrar ali na terra prometida, no capítulo 1, versículo 8, Deus vai falar assim com Josué, olha, não aparte a tua boca o livro desta lei, antes medita nela de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. O Senhor estava ensinando ali a Josué, ensinando que se ele guardasse a lei, ele ia prosperar nos seus caminhos e ele ia conduzir ali prudentemente tudo a qual o Senhor estaria colocando para que ele viesse estar a realizando. No Salmo 1, no versículo 2, o Senhor vai nos dizer assim, para nós termos prazer e meditar na lei do Senhor de dia e de noite, a todo tempo das nossas vidas. Então, quando esta palavra, quando a lei, ela é esquecida, ela é perdida dentro do templo, o povo se corrompe. Nós nos corrompemos por não buscar o conhecimento, por negligenciar o conhecimento. Foi o que o profeta Amós, ele vai falar com o povo de Israel,
que eles estavam negligenciando o conhecimento, deixando de buscar o conhecimento. E por causa disso, aquela nação foi destruída. E a consequência não foi somente para eles, mas também para os filhos deles. Então, meus irmãos, nós devemos guardar a lei do Senhor no nosso coração, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, para que assim nós venhamos caminhar conforme o Senhor ele vai requerer de nossas vidas. Vamos para a parte 2 do tópico 1, que vai nos dizer que o rei rasgou as suas vestes. Então o rei leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido o seu conteúdo, que não tardou em rasgar suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e consternação. Então, aquilo que eu falei, a palavra do Senhor, ela vai nos confrontar com o nosso pecado. Ela vai nos confrontar com a nossa atitude. Esse rei, ele já tinha no seu coração de estar fazendo assim o que era reto aos olhos do Senhor. Mas por não conhecer e ter o entendimento ali da lei, mesmo assim ele tinha algumas atitudes no seu cotidiano, no seu dia a dia, que estava desagradando o Senhor. E ao tomar assim o conhecimento da lei, a Bíblia vai dizer então que ao fazer a leitura da lei, conhecer a lei e tomar ciência de tudo aquilo que agradava e desagradava o Senhor, o rei Josias então ele rasga as suas vestes como um sinal de humilhação, se vai perante o Senhor orar, pedir a Deus misericórdia pela vida dele, porque ele estava assim andando então de uma forma que desagradava o Senhor. Ele reconheceu o seu pecado. Ele não falou para Deus assim, Deus, estou vendo a sua lei, fulano de tal, ciclano de tal, está andando errado então, começando a apontar o defeito e o problema dos outros. É o que nós muito vemos em nossos dias. Mas ele chamou o quê? A responsabilidade para ele. Ele viu que o errado era ele. O maior pecador não é aquele que se arrepende do seu pecado. Esse não. Esse alcança a misericórdia de Deus. Mas o maior pecador é aquele que não reconhece que ele está pecando e continua assim praticando aquele pecado. A Bíblia ela vai nos dizer que aquele que confessa e deixa alcança assim misericórdia do Senhor. E esse rei, ele viu que estava errado e ele se humilhou ali perante o Senhor por causa do seu pecado, por causa das suas atitudes, um sinal ali de arrependimento perante o Senhor. Se converteu de verdade. A Bíblia nos diz isso. Ele se converteu de alma, de coração e com todas as suas forças. E a palavra de Deus, ela fala assim para nós. Quando nós encontramos a Cristo, nós somos nova criatura. As coisas velhas só ficaram para trás. Eis que tudo agora se faz novo. Nós andamos em novidade de vida. Não praticando mais aquilo que desagradava a Deus, mas agora tentando a todo momento fazer aquilo que agrada ao Senhor, buscando melhorar a cada dia no Senhor. Então o rei não culpou a ninguém, simplesmente se humilhou, rasgou as suas vestes, demonstrando piedade no seu coração. A parte 3 nos diz assim: entendendo a vontade de Deus. Então, ao ler a palavra do Senhor, ao se arrepender ali do seu pecado, ao se converter ali perante o Senhor, se humilhando perante todos os seus atos, ele então vai buscar qual era a vontade de Deus. Ele envia ali mensageiros até a profetisa Hulda, para que ela viesse consultar o Senhor, para ver se o Senhor iria então destruir toda aquela nação por causa dos seus pecados.
porque ele começou a ver então os pecados do seu avô Manassés, ele começou a ver assim, os pecados do seu pai Amon, ele começou a ver tudo aquilo que a nação estava praticando, todos os ídolos que elas tinham levantado, toda a idolatria que estava ali cometendo, e começou a ter medo, começou a ficar assim, preocupado perante o Senhor, se o Senhor iria perdoar ou não os seus pecados. O ponto central da nossa lição, ela vai dizer sobre isso, olha, não importa o quão distante estamos de Deus, sempre podemos nos aproximar dele. Aquele que pede misericórdia, aquele que pede perdão a Deus, aquele que deixa o seu pecado, ele alcança sim a misericórdia, ele alcança o perdão do Senhor e a salvação. E o rei então ele envia mensageiros até essa profetisa, Uda, para que ela viesse assim a consultar o Senhor, porque a sua nação Judá já tinha atingido assim um nível de pecado muito grande e um juízo de Deus estava por vir. A resposta então dessa profetisa Hilda para Josias foi que realmente toda a nação estava cometendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor, que o Senhor iria realmente destruir toda aquela nação, levar eles cativos, mas que no tempo de Josias, pela sua atitude perante o Senhor, pelo seu arrependimento, pelo seu conserto perante o Senhor, isso não iria acontecer durante o seu reinado. Mas só após a sua morte que esse mal então iria vir sobre Judá, sobre então Jerusalém. A profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor a Josias, isso aconteceria somente após a morte dele. Assim Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada. Então Deus é aquele que ouve as nossas orações. Na lição passada, nós falamos muito sobre esta oração do rei Ezequias. Orou perante o Senhor, Deus enviou o anjo, deu livramento. Depois ele iria morrer por causa daquela enfermidade. Ele volta então a orar perante o Senhor, pedir para Deus misericórdia. Deus ali acrescenta mais anos de vida para ele, na vida dele. Então as nossas orações, irmãos, elas são ouvidas perante o Senhor. Ore a Deus. Busque ao Senhor, apresente ao Senhor a sua causa, a sua necessidade, porque Deus, Ele é aquele que nos ouve. Os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas orações. Amém? Vamos para o tópico 2, que vai dizer sobre a renovação do pacto com o Senhor. A parte 1, a leitura do livro diante do povo. Ao ler o livro, ao reconhecer o seu pecado, o rei então faz uma convocação geral. E nessa convocação geral, ele chama do maior até o menor. Toda a nação precisava estar ali reunida para que todos viessem estar ouvindo assim a lei do Senhor. Ele chamou os grandes e pequenos, ele chamou os ricos e pobres, ele chamou os simples e os mais importantes para se reunirem ali no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus, da lei do Senhor. O verdadeiro avivamento começa com a busca da palavra de Deus. Isso é muito importante nós atentarmos para isso, porque movimento não gera avivamento. O verdadeiro avivamento, ele é produzido na nossa vida através, assim, da palavra de Deus. O verdadeiro avivamento, ele vai produzir temor de Deus, ele vai produzir quebrantamento espiritual, ele vai produzir em nós arrependimento, ele vai produzir confissão de pecado
ele vai produzir salvação de pessoas. Isso é o verdadeiro avivamento. Ele vai trazer batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, manifestação dos dons espirituais, forte paixão pelas almas e zelo consumidor pela santidade na casa de Deus. Este é o verdadeiro avivamento. E o verdadeiro avivamento, ele só é produzido através da palavra de Deus, porque ela é poder. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado e a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra, ele é duradouro. Então, quando nós ouvimos a palavra, a nossa fé é aumentada. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E quando nós estamos nos relacionando com esta palavra, e ela vai produzindo em nós esse arrependimento, esta confissão, esse quebrantamento, esse temor de Deus, ele vai produzir também em nós um verdadeiro avivamento. Ele vai produzir santidade, manifestação dos dons espirituais, manifestação do Espírito Santo. Este é o verdadeiro avivamento, que ele é através da palavra de Deus e ele é duradouro. Amém, meus irmãos? Vamos para a parte 2, que vai nos dizer sobre a destruição dos ídolos. Então, após ler a palavra de Deus, isso trouxe um grande avivamento para toda a nação, porque eles não estavam ali praticando, não estavam ali obedecendo a palavra do Senhor por falta do conhecimento. Nós erramos por não conhecer o que? As Escrituras. Isso acontece muito em nossos dias. A pessoa, ela faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor porque ela não conhece a palavra de Deus. Mas quando ela toma o conhecimento da palavra de Deus, aí ela começa a ter a sua vida ali transformada. E esta leitura da palavra do Senhor, ela então ela trouxe assim, um grande avivamento para aquela nação. E esse avivamento foi tão grande que eles começaram então a destruir todos os ídolos que eles tinham em casa, nos altos, nas árvores, a lua, o sol, toda aquela adoração que era feita, que não era direcionada para Deus, mas que tinha ali os seus ídolos, seus deuses. Eles começaram então a desfazer daquilo, a destruir aquilo, porque a palavra de Deus, ela trouxe esse arrependimento genuíno no coração de toda ali aquela nação que foi naquele dia ouvir a palavra do Senhor através de uma grande convocação que o rei Josias fez perante toda ali a sua nação. Ele expurgou as imundícies idolátricas de todas as cidades de Judá e só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. O coração de Josias fervia pelo amor de Deus de Abraão, tão ultrajado por seu povo. Então, após a leitura, houve então essa atitude de todo o povo, de estar destruindo ali na casa, nos altos, na casa do Senhor, tudo aquilo que desagradava a Deus, trazendo assim um grande avivamento para toda aquela nação. Amém? Vamos para o último tópico da nossa lição, é o tópico 3, que vai nos falar sobre a celebração da Páscoa. Vamos para o tópico 3, o último tópico da nossa lição que estamos estudando nesta oportunidade, a celebração da Páscoa. Então, esta festa que era tão importante para o povo de Deus, tão importante para os judeus, já havia sido esquecida, já não se celebrava mais esta festa, a qual o próprio Senhor havia ordenado na sua palavra para Moisés que se passasse ali de geração em geração como um estatuto perpétuo para eles.
visto tão grande importância que esta festa tinha para aquele povo. Ela marcava um novo ciclo, ela marcava ali a libertação do povo de Deus, da escravidão ali do Egito. Agora eles indo alcançar a promessa de Deus de estar morando na terra que mana leite e mel, demonstrando assim toda a força, poder, autoridade, glória do Senhor, que arrancou o seu povo do Egito com mão forte, com mão poderosa. Esta festa servia para celebrar esses acontecimentos, para trazer à memória àquele povo todos os feitos do Senhor, para que sempre eles estivessem ali louvando e agradecendo a Deus por tudo a qual o Senhor havia feito por eles. A celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. Então, somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a Páscoa, esta que foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. Então, olha para você ver, até o 18º ano do seu reinado, ele não tinha celebrado ali aquela festa, porque aquela festa ela estava registrada na lei do Senhor para que fosse assim celebrada, para que eles viessem assim então se alegrar, festejar, relembrar ali dos feitos gloriosos, como um estatuto perpétuo ali do Senhor. Ao tomar conhecimento da lei, ao ler a palavra do Senhor por toda aquela nação, ele então celebra esta Páscoa, esta que foi conforme a palavra do Senhor, ela vai nos tratar que foi a maior celebração da Páscoa já realizada ali na nação. Nunca houve uma Páscoa como aquela desde os tempos dos juízes, desde os tempos ali do profeta Samuel. Nunca se celebrou uma Páscoa como esse rei Josias, ele pôde assim celebrar com aquela nação. Nós podemos imaginar por que essa festa foi celebrada de uma forma assim tão especial. Porque o povo se arrependeu do seu pecado. Porque a nação se converteu ali daquilo que eles estavam fazendo. E com isso, eles tiraram ali todos os altos, todos os altares, todos os ídolos. Arrancaram ali toda a idolatria do meio do povo. O povo se converteu ali de todo o coração, se purificou de todo aquele pecado. Então eles, após toda essa atitude e o avivamento que veio assim da parte do Senhor, alegrando ali daquela atitude do rei, de toda aquela nação, fez com que essa Páscoa fosse uma Páscoa especial, que ficou ali marcada como a maior Páscoa celebrada dentre os reis de Israel. Nunca se houve uma Páscoa celebrada de uma maneira tão grande como essa desde o tempo do profeta Samuel. A parte 2, a maior Páscoa da monarquia. Então relembrava, a Páscoa era um dos maiores festas do povo de Israel. Relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão do Egito. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizava no passado. Devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos e promessas de Deus. Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa do Senhor. Ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houve Páscoa tão fervorosa. Essa que era esta festa tão especial que marcava assim um novo ciclo, uma nova era para o povo de Deus, agora é celebrado de uma forma assim tão grandiosa perante o Senhor, porque eles celebraram aquelas festas, celebraram aquela Páscoa, não somente com sacrifício, mas com arrependimento no coração. Eles celebraram de todo o seu coração, relembrando ali, alegrando ali dos feitos
recordando as obras do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós estamos chegando na conclusão da nossa Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos. Hoje, lição de número 12. Estamos falando sobre o reinado de Josias e eu quero te lembrar para você estar conosco toda semana. Temos uma aula nova no nosso canal. Se você perdeu aí alguma aula, está lá na nossa playlist, todas as aulas gravadas. Não deixe de assistir às nossas aulas. Se essa lição já tem sido bênção para você, encaminhe ela para mais pessoas. Deixe o seu like, o seu comentário. É muito importante para nós o seu comentário. Eu tenho certeza que assim Deus irá abençoar cada dia mais este canal, cada dia mais estas lições. A nossa conclusão: Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão, este grande monarca e figura do Messias. Foi a promessa de Deus sobre Judá de que o paganismo não prevaleceria sobre os seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Esta foi a lição de número 12. Que Deus abençoe a sua vida. Nosso muito obrigado por estar conosco no nosso canal, acompanhando aí as nossas lições semanalmente. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula. Tchau, obrigado!